Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos aqui resolvendo questões de interpretação de texto da banca Sesgran Rio. Blocos de 5 questões a partir de agora, para a gente poder ter várias opções, assistir as aulas de uma forma um pouco diferente. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos começando aqui, olha só. A moda brasileira. Estou me vendo debaixo de uma árvore, lendo a pequena história da literatura brasileira. Olavo Bilac, eu disse em voz alta e de repente parei, quase num susto depois que li os primeiros versos do soneto à língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és, há um tempo, esplendor e sepultura. Fiquei pensando, mas o poeta disse sepultura? O tal de Lácio eu não sabia onde ficava, mas de sepultura eu entendia bem. Disso eu entendia. Repensei baixando o olhar para a terra. Se escrevia e já escrevia pequenos contos nessa língua, quer dizer que era a sepultura que esperava por esses meus escritos? Fui falar com meu pai. Comecei por aquelas minhas sondagens antes de chegar até onde eu queria. Os tais rodeios que ele ia ouvindo com paciência enquanto enrolava o cigarro de palha. Fumava nessa época esses cigarros. Comecei por perguntar se minha mãe e ele já não tinham viajado para o exterior. Meu pai fixou em mim o olhar verde. Viagens só pelo Brasil. Meus avós é que tinham feito aquelas longas viagens de navio, Portugal, França, Itália. Não esquecer que a minha avó, Pedrina Perucci, era italiana, ele acrescentou. Mas, por que essa curiosidade? Sentei-me ao lado dele, respirei fundo e comecei a gaguejar. É que seria tão bom se ambos tivessem nascido lá longe e assim eu estaria hoje escrevendo em italiano. Fiquei repetindo e abri o livro que trazia na mão. Olha aí, pai. O poeta escreveu com todas as letras. Nossa língua é sepultura mesmo. Tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Desaparece. Calmamente ele pousou o cigarro no cinzeiro ao lado, pegou os óculos. O soneto é muito bonito, disse ele, me encarando com severidade. Feio é isso, filha. Isso de querer renegar a própria língua. Se você chegar a escrever bem, não precisa ser em italiano, espanhol ou alemão. Você ficará na nossa língua mesmo, está me compreendendo? E as traduções? Renegar a língua é renegar o país. Guarde isso nessa cabecinha. E depois ele voltou a abrir o livro. Olha que beleza o que o poeta escreveu em seguida. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Veja que confissão de amor ele fez à nossa língua. Tem mais... Ele precisava de uma rima para a sepultura e calhou tão bem essa obscura. Entendeu agora? Acrescentou e levantou-se. Deu alguns passos e ficou olhando a borboleta que entrou na varanda. Já fez a sua lição de casa? Fechei o livro e recuei. Sempre que meu pai queria mudar de assunto, ele mudava de lugar. Saía da poltrona e ia para a cadeira de vime. Saía da cadeira de vime e ia para a rede, ou simplesmente começava a andar. Era o sinal. Não quero falar nisso, chega. Então, a gente falava noutra coisa ou ficava quieta. Tantos anos depois, quando me avisaram lá do pequeno hotel em Jacareí que ele tinha morrido, fiquei pensando nisso. Ah, se quando a morte entrou, se nesse instante ele tivesse mudado de lugar, mudar depressa de lugar e de assunto. Depressa, pai. Saia da cama e fique na cadeira, ou vá para a rua e feche a porta. Então, o que a gente pode perceber aqui? É uma crônica, né? Se uma crônica-conto, vamos dizer, daria para a gente pensar mais ou menos numa crônica, num conto. E é interessante a gente notar que ela fala muito a respeito da língua portuguesa. Esse poema que fala A Última Flor do Lácio é um poema chamado A Língua Portuguesa, né? Um poema do Bilac, que é um poema de exaltação da língua. Mas aí essa ideia de Última Flor do Lácio é porque o português teria sido a última língua a ser, digamos, originada do latim. O Lácio é o lugar em Roma, em Roma não, né, na Itália, em que nasceu o latim. Então, por isso essa relação. Eu acho, na verdade, assim, a gente vai ver as questões em seguida aqui, e vocês já viram, inclusive, né, que o elaborador perdeu uma chance enorme, porque, na realidade, para mim, essa crônica não fala em momento algum sobre língua. Essa crônica fala sobre a relação da Lígia com o pai, principalmente por esse final, que final bonito, né? Que final poético, que final Lígia, né? Assim, uma baita de uma autora brasileira, mas que final genial. Mas vamos lá, vamos passar em frente aqui, ó. Vamos começar.
Quando a gente leva em consideração o texto, né, e a gente sempre precisa levar em consideração o texto, a gente tem o seguinte. O soneto é muito bonito, disse-me encarando com severidade. Então a gente tem aqui a palavra severidade, que é utilizada pela autora para destacar a forma como ele olhava para ela, né? Nós temos a palavra que pode substituir severidade sem alteração de sentido na frase é. Então olha só, qual seria essa palavra, né? Assim, severidade tem vários sentidos, na verdade, né? Assim, severidade pode ser entendido de várias formas. Severidade pode ser entendido como uma coisa mais bruta, um olhar severo, mas normalmente um olhar severo é um olhar duro, mas firme. Severidade no sentido de quase que uma reprovação por aquilo que ela havia falado. Então a gente começa a perceber algumas coisas, ó. Não daria para ser incompreensão, porque o pai compreende, né? A gente pode afirmar isso. A gente pode afirmar que o pai compreende a filha. Não é de desgosto, porque ele sabe que ela está aprendendo, né? Então ela ainda está num caminho de aprendizagem. Então não é um desgosto. Desgosto é muito forte pela relação que a gente percebe que eles têm. Não é discrição, porque ele não é discreto, né? Porque ela consegue perceber. Então, discrição tem a ver com ser discreto, e não é ríspido, porque ríspido vai para onde? Vai para uma ideia um pouco mais forte de grosseria. Então, a gente pode afirmar aqui que nós temos um olhar firme. É um olhar que compreende, digamos assim, a incompreensão da filha, né? Compreende o porquê que ela pensa aquilo, mas ele fala como se ela tivesse não ido em frente, não tentado entender as coisas dentro daquele contexto. E é esse o ponto que a gente aborda aqui. Beleza? Bora para a próxima? Vamos para a próxima. O que a gente vai ter nessa próxima? Essa próxima aqui eu vou explicar para vocês. Se você precisar, você volta lá no texto, mas a gente fez uma boa leitura do texto, fez uma leitura calma do texto, né? Então a gente pode, sem problema nenhum, seguir aqui a nossa vida. Então, vamos dar uma olhadinha nesta questão. A questão nos diz o seguinte. Ao ler os versos de Olavo Bilac, o quase susto da narradora, mencionado no parágrafo 2, foi motivado pelo quê? Pela abordagem da temática da morte. Eu estou agora querendo começar de baixo. Ó. Não. Na verdade, ela fala isso, inclusive. Ela fala de uma forma bem tranquila com relação à ideia da sepultura, né? O grande problema dela é ter imaginado, e aí você talvez já mate aqui junto comigo, né? É ter imaginado que se a língua portuguesa é uma sepultura, não faria sentido para ela, e ela vê dessa forma que não faz sentido para ela, digamos, como posso dizer? Não faz o menor sentido para ela continuar escrevendo, porque pode ser que tudo aquilo que ela escreveu em uma língua morta não seja conhecido. Então, não tem nada a ver com a temática da morte, né? Também não tem uma surpresa com uma suposta postura pessimista, porque em nenhum momento ela entende assim, ela não vê o poeta como um pessimista, né? Assim, ela não vê o poeta como alguém que na realidade é uma criatura pessimista, não. Ela olha para aquilo e ela fala, meu Deus, mas espera aqui, eu tenho uma construção de morte. Este é o problema para ela. Não é exatamente a ideia dele ser pessimista, a língua ter morrido, e ela nem toma isso como uma visão possível, mas ela toma como verdade, porque ela lê no texto, né? Então não tem indício de postura pessimista neste ponto. A necessidade de aprender uma língua diferente, não, ela não fala sobre isso, né? Ela fala, depois ela pensa, né, que podia ter escrito em italiano se fossem os pais. Tem a ver, o susto tem a ver com a falta de conhecimento sobre a localização do Lácio? Também não. O susto dela, então, a gente consegue perceber tranquilamente, a possibilidade de seus escritos não serem reconhecidos. Gabaritinho letra A de amor do céu. Né? Assim, qual é a ideia? Né? O que a gente pensaria, digamos, com relação a isso? Ela fala, eu já tinha começado a escrever, mas eu estou escrevendo em uma língua morta. Que sentido faz isso? Principalmente para a cabeça de uma criança. Beleza? Bora que só bora? Bora para a próxima. Vamos junto, hein?
De acordo com o texto, na opinião do pai, não é na opinião da filha, tá? Nem é alguma coisa que ela diga, ó. Na opinião do pai, a filha deveria estudar a história da literatura brasileira? Não, em nenhum momento ele fala sobre valorização da literatura, né? Ele não fala disso. Não se fala de literatura nesse caso, né? A única parte de literatura que a gente pode afirmar que aparece é exatamente ela pensando nisso, né? Ler outros poemas do Bilac? Também não. Escrever em idiomas diversos? Essa é a ideia dela, tá? E na verdade ele destrói essa ideia. Ele é contrário a isso. Ele fala para ela, não sei se você se recorda, se os seus escritos forem bons, eles não precisam ser feitos em alemão, em italiano, em francês, eles podem ser feitos em português, desde que sejam bons, tá? E aí a gente chega no ponto. Na visão do pai, o que a menina precisa é sempre valorizar a língua. Inclusive ele indica, né, que o poeta valoriza a língua. Então a gente trabalha com a ideia de que essa é a nossa resposta, certo? Quem é que quer aprender a língua da avó? Ela. Aqui é a visão da filha, né? Então é a visão da Lígia. Ok? Tudo bem? Conseguiram perceber? Conseguiram visualizar? É um texto gostosinho, é um texto tranquilo, mas você percebe que o tempo inteiro ele está trabalhando com partes mais de compreensão do que de interpretação. Fechou? Podemos ir para a próxima? Então é gabaritinho letra B de bolas de fogo. Fala, bolas de fogo! Então, segue o jogo aqui comigo, ó. No texto, as palavras que marcam o sentimento de insegurança da menina, né, vivenciado pela narradora ao conversar com seu pai. Então, a gente percebe que quando ela vai procurar o pai, ela se sente um pouco, digamos, ela não sente medo, mas ela se sente insegura, exatamente porque ela tinha uma visão do pai, né, como uma criatura que não poderia de forma nenhuma ser contrariada, que não deveria ser, uma visão bem bonita, a visão que ela tem com relação ao pai. E aí ela ainda assim se sente insegura. Por quê? Porque o pai é o adulto, né? O pai é o detentor do conhecimento na visão dela. Então a gente teria o quê? No texto, as palavras que vão marcar essa insegurança são confissão? Não, não tem nenhuma relação com confissão. Andar? Também não. Só que olha essa letra B que interessante, ó. Ela, antes de falar com o pai, ela faz rodeios. Fazer rodeios antes de falar com ele é a grande demonstração de que ela não se sente completamente segura para falar com ele. Outra demonstração é o fato de que ela gagueja ao expressar-se. Normalmente, quando a gente está muito nervoso, quando a gente está muito inseguro, quando a gente não se sente preparado para alguma coisa, a gente dá uma gaguejada, ou quando a gente está muito cansado. Eu gaguejo sempre que eu estou cansado. Então, tem uma relação interessante ali, tá? Então, vamos só ver as últimas aqui, ó. Não dá para ser cabecinha e mudar, na verdade, cabecinha é o pai que usa. Mudar de lugar não tem nada a ver com isso. Sepultura e renegar estão relacionados ao que a língua portuguesa. Severidade é a forma como ele olha e esquecer não tem nenhuma relação. Logo, nossa respostinha será novamente letra B de quê? B de bosque. Beleza, meus jovens? Pegaram essa visão? Conseguiram analisar junto comigo? Então, vamos para a última questãozinha desse bloco aqui, juntos e separados. Vamos lá, misturados, na verdade. O fragmento de abertura da crônica, e aí ele traz, então aqui, ó, é um fragmento de abertura da crônica, que vai inclusive marcar muito fortemente que estamos diante de uma crônica. Por quê, Wagner? Porque basicamente esse trecho mostra que é um evento corriqueiro, mostra que é alguma coisa normal, né? Assim, não é um grande acontecimento. Ela fala: estou me vendo debaixo de uma árvore lendo a pequena história da literatura brasileira. Então, você percebe que ela tem um processo de lembrança. Esse fato corriqueiro dela estar parada embaixo de uma árvore vai gerar toda a crônica. Isso é crônica, né? No momento em que a gente pega um fato cotidiano, uma coisa sem grande importância, e transforma aquilo em um texto, aí sim a gente tem um processo interessante, tá? Então vamos ver. Estou me vendo debaixo de uma árvore lendo a pequena história da literatura brasileira.
faz referência a uma previsão, é alguma coisa que ainda vai acontecer? Não faz sentido, né? Uma fantasia, ela está fantasiando com relação àquilo. É ficcional? Não. A crônica, inclusive, normalmente não é ficcional, né? É uma esperança de estar lá? Também não. Ela está esperando para estar? Não. É uma reminiscência. Reminiscência que talvez tenha dado um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque não é uma palavra tão comum e ela é sinônimo de quê? Sinônimo de lembrança. Então estamos diante de um sinônimo de lembrança e é lógico que a gente percebe que ali temos uma relação de lembrança. Logo, gabaritinho, letra E. De boa, conseguiram visualizar junto comigo? Conseguiram pegar essa visão junto comigo? A gente segue o jogo e passa para a próxima, beleza? Chegamos, então, ao fim deste momento juntos aqui, né? São 5 questões agora em cada bloco para facilitar a sua passagem por essas questões, né? Assim, a gente vai, lógico, melhorando sempre, né? Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer imenso estar aqui, vocês sabem disso, beleza? Valeu, galera. Um beijo, um queijo. A gente se vê e até a próxima. Fui!